Olá, pessoal! E aí, como é que vai? Tá tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas mais uma vez ao meu canal. E aqui é uma série muito especial de temas da teologia contemporânea. Estamos estudando aqui no canal alguns movimentos muito importantes da teologia e da eclesiologia contemporânea. Você sabe qual é o nosso tema de hoje? O que é a teologia da missão integral? Você já ouviu falar esse termo, com certeza. Talvez não saiba o que seja, talvez outros já saibam, mas é importante que a gente fale um pouquinho sobre esse movimento teológico e principalmente missiológico, que foi muito importante na segunda metade do século XX. Você sabe que a gente tem feito aqui, dentre os nossos vídeos, né? Aliás, você sabe que se você gosta de teologia de profundidade, teologia com critério acadêmico e com uma linguagem acessível, o melhor lugar para você estar é aqui no nosso canal, no Dr. Jansen Racco Café com Teologia. Aqui você tem acesso a um conteúdo de qualidade em que nós nos preocupamos com o critério acadêmico, com o critério da pesquisa. Eu tenho formação de mestrado e doutorado numa das mais importantes instituições do Brasil, na área, além de ser também historiador, e o nosso objetivo é trocar ideias, trocar informações e aproximar os temas da teologia para quem tiver interesse. Não só para quem faz faculdade, mas qualquer pessoa, independente do grau de instrução, que queira aprender e que se interesse por esses temas. E hoje eu quero lhe perguntar o que é a teologia da missão integral. E é claro que eu vou lhe contar. E óbvio que esse vídeo é um vídeo sintético, não é? Se você quiser aprofundar, você deve ler a respeito do tema e você deve pensar em outros autores, em autores que trabalham essa temática, que eram autores do movimento, porque dificilmente a gente esgota um movimento tão importante quanto esse num vídeo de alguns minutos. A teologia da missão integral nós devemos remontar ao contexto da Guerra Fria. Na década de 60 surgiu a teologia da libertação, que eu já tenho um vídeo aqui no canal sobre isso, você já deve ter visto, se não, está aqui o card para você acompanhar depois. Ela é uma teologia eclesial e uma teologia tipicamente latino-americana, que surgiu no auge da Guerra Fria, na década de 60, e que surgiu na esteira do Concílio Vaticano II, que deu abertura para aquele tipo de produção. E ela acaba influenciando a formação da teologia da missão integral. Se a libertação nasceu no berço católico, a teologia da missão integral nasceu em berço protestante. Em 1974 aconteceu a Conferência Mundial de Evangelização na cidade de Lausanne, na Suíça. Esse evento reuniu 4.000 pessoas, foi um evento patrocinado pelo Billy Graham, e o Billy Graham foi um dos mais importantes teleevangelistas do século XX, fez várias cruzadas evangelísticas, que é um termo horroroso, porque cruzada diz respeito a movimentos militares e eclesiásticos da Idade Medieval. Eram movimentos extremamente violentos que geraram mortandades enormes e destruição enorme por onde esse movimento passou. Se as pessoas tivessem um mínimo de compreensão da história e um mínimo de bom senso, jamais usariam o termo cruzada para qualquer tipo de programação eclesiástica que fosse, mas esses eram os nomes dados àquelas campanhas do Billy Graham que arrastavam milhares de pessoas, e o Billy Graham também foi um grande porta-voz do imperialismo norte-americano, foi um grande porta-voz do que representava o modo americano de viver, principalmente no século XX, em plena Guerra Fria, em que tudo que era do leste era demonizado e tudo que era do oeste, do ocidente, dos Estados Unidos, era
santificado como sendo o propósito divino para a humanidade. Ai, que história, que filmezinho chato esse, né? Mas que até hoje tem gente que faz esse mesmo roteiro, por incrível que pareça. Mas o Billy Graham faz aquele evento enorme para 4.000 líderes do mundo inteiro em 1974. Provavelmente essa manifestação que o Billy Graham organizou lá em Lausanne também era inspirado pelo gigantesco Concílio Vaticano II da década de 60, e ele quis fazer um evento correspondente no meio evangélico protestante. Só que lá aconteceu alguma coisa que mudou os rumos daquele evento, principalmente para uma parte daquele grupo que se reunia lá. Foi quando o missiólogo batista peruano Samuel Escobar se levantou em plenário, tomou a palavra e apresentou as desigualdades geradas no chamado Terceiro Mundo, que era a América Latina, a Ásia, a África. Você sabe que no período da Guerra Fria, o primeiro mundo era os Estados Unidos, a Europa Ocidental e uma exceção que era o Japão, que eram os países capitalistas liderados pelos Estados Unidos. Era o primeiro mundo, o topo, né, como eles mesmos consideravam. O segundo mundo era o bloco socialista, liderado pela União Soviética, né, era o antagônico ao primeiro mundo. E o terceiro mundo era o resto. Era a América Latina, a Ásia, a África, porque era assim que eles tratavam esse chamado terceiro mundo. Era a terceira categoria, era o resto da humanidade, eram os países subdesenvolvidos, mas esses países da América Latina, da África, da Ásia, eram subdesenvolvidos não por conta da sua incapacidade, mas eram subdesenvolvidos por causa da ganância, da maldade, da exploração do chamado primeiro mundo, que eram os Estados Unidos e as potências ocidentais da Europa. E diga-se de passagem, todas essas nações que geraram destruição, morte aos milhões nos 3 continentes que eu citei, atraso no desenvolvimento social e econômico dessas nações, eram nações cristãs. As nações cristãs não foram perseguidas, não. As nações cristãs foram as perseguidoras, as destruidoras, as nações genocidas da América Latina, da Ásia, da África, e as nações desses 3 continentes tiveram e têm até hoje esses déficits por conta da exploração que sofreram historicamente das nações cristãs desenvolvidas, desde a colonização no século XVI, a escravidão horrenda na África, a exploração no Oriente, nas Índias e nos países lá da Ásia, até os dias atuais. E na Guerra Fria, essa relação de sujeição ficou ainda mais clara e ainda mais reivindicada. E o Samuel Escobar, com uma coragem fantástica, com uma coragem espiritual, né, se levantou naquele evento sediado no que havia. A Suíça é o símbolo maior da economia do mundo ocidental, né, feita por uma organização dos Estados Unidos. E o Samuel Escobar, que era um missiólogo latino-americano, da América Latina, de uma nação da América Latina, que era o Peru, se levanta com muita coragem e apresenta as desigualdades geradas pelos Estados Unidos, principalmente, já que era o líder do primeiro bloco, nas nações do chamado Terceiro Mundo, especialmente na América Latina. E a teologia da libertação já tinha alertado que essa conversa de desenvolvimento, de se aproximar dos Estados Unidos para ter desenvolvimento, era uma balela, era uma conversa fiada, como se mostrou na prática que era mesmo, porque o propósito não é levar desenvolvimento e não se leva desenvolvimento para quem é explorado, porque quem é explorado precisa muito mais do que desenvolvimento, precisa de libertação de fato, né?
E a teologia, que ainda não se chamava assim, mas esse movimento representado lá pelo Samuel Escobar, pelo René Padilha, que tem um perfil teológico dele aqui, um missiólogo equatoriano que nos deixou no ano passado, eles apresentam um cenário de exploração pelo qual o mundo e a América Latina estavam passando. E eles fazem um documento que é chamado Pacto de Lausanne, e nesse pacto eles reconhecem a omissão da igreja diante dessa exploração que gera miséria, que gera fome, que gera maldade, que gera exclusão, o arrependimento, o pedido de perdão diante disso e o compromisso de que tomariam uma direção a partir daquele momento. E tem a frase como lema desse compromisso, que é o evangelho todo para todo homem e o homem todo. Ou seja, todas as partes do evangelho, não só as partes consideradas espirituais, mas as partes sociais, as partes políticas, porque o evangelho tem política, o evangelho tem sociabilidade também, o evangelho tem causas sociais e econômicas também, foram causas de Jesus e causas para as quais Jesus nos chama a nos envolver. E aí tentaram dizer que isso é coisa de comunista, que isso é coisa de soviético, de União Soviética, para distanciar o cristianismo daquilo que é a sua essência. Porque eu aprendo sobre política, sobre economia, sobre as questões sociais, sobre exploração, sobre exclusão social, antes de aprender com Karl Marx ou com qualquer teórico do socialismo, eu aprendo isso com Jesus de Nazaré, muito tempo antes de socialismo, comunismo ou qualquer outra coisa que queiram dizer, porque isso está em Jesus, só não enxerga isso quem não sabe ler, quem não enxerga o que está lendo, ou quem é mal intencionado mesmo e quer que as pessoas continuem cegas e continuem sendo exploradas pelos poderosos das denominações, das religiões cristãs no Brasil e do sistema político que governa o Brasil e as relações internacionais de exploração que esse modelo de governo no Brasil tem, independente do presidente que for. Porque está lá e está de modo muito claro. E antes de Jesus já estava nos profetas, por exemplo, né? A missão integral abraça esse binômio, é encarar o ser humano como um todo, não apenas na sua alma, que é uma visão dualista, platônica, limitadora, que influencia o cristianismo até hoje. Aliás, eu tenho uma playlist falando sobre essa influência, depois assista lá que você vai gostar com toda certeza. Mas o ser humano também é feito de psicológico, de social, de humanitário, de relações, de dignidade humana, e dar pão para quem tem fome é um ato de espiritualidade, como diria o Gustavo Gutierrez. Dar pão para quem tem fome é dar dignidade, que é de direito da pessoa, não é um ato de generosidade, é direito da pessoa. E também o homem na sua concretude e todo ser humano, independente do gênero, independente da classe social, independente do país, independente da ideologia. A missão que essa corrente abraça é o resultado do encontro entre Deus, a sua palavra e o ser humano. Aí forma-se a missão. E a missão integral, a missão que tenta superar a visão dualista, bipartida, limitada do ser humano, mas que tenta enxergá-lo como um todo, como foi criado por Deus, e nas suas relações integradoras, que foi para isso que Deus o criou. A teologia da missão integral, que é muito mais, como eu disse, uma corrente missiológica do que teológica, embora tenha também a sua produção, mas ela ganha muita adesão aqui na América Latina e logo no ano de 1979 é organizado o CLAD II. CLAD II, que foi feito no Peru, terra natal, né, do Samuel Escobar, que significa Conferência Latino-Americana de Evangelização.
E lá é assumido o compromisso com a justiça social, o combate à fome, o combate às desigualdades, o combate à tirania, o combate aos regimes autoritários que infestavam a América Latina, inclusive no Brasil, nas décadas de 60 e 70, e que a teologia da libertação integral, a teologia da libertação e a teologia da missão integral entram nesse combate, principalmente a teologia da libertação, nesse caso, e a teologia da missão integral representou e ainda representa hoje no Brasil uma oposição à leitura fundamentalista da Bíblia. Tem muitos aí no Brasil que são midiáticos, que têm programas na televisão, canais no YouTube, que estão na mídia, mas que estão uma aparência de jovialidade, uma aparência tecnológica, mas que tem uma leitura fundamentalista do texto bíblico, uma leitura literalista, moralista do texto bíblico, uma leitura unilateral do texto bíblico, como se apenas a leitura calvinista extremada fosse possível. E, aliás, extremos não são possíveis no texto sagrado, porque o texto sagrado não tem espaço, não deveria ter espaço para essas leituras extremadas. Tem porque essas leituras forçam o texto. Tem porque essas leituras deturpam o texto. E apesar das aparências de jovialidade, de tecnologia, tem uma leitura fundamentalista do texto sagrado e por isso tem arrepios quando ouvem falar da missão integral, quando ouvem falar de nomes ligados à missão integral, tem arrepios, querem demonizá-los para que ninguém os conheça, porque tem medo de perder o controle que essas pessoas exercem. Mas a teologia da missão integral tem nomes relevantes no Brasil, tem falas e posicionamentos importantes para a igreja no Brasil, por mais que essa igreja esteja totalmente envolvida na teologia da prosperidade, no fundamentalismo, e dificilmente sairá disso, mas tem uma parte que é resistência a esse fundamentalismo e a missão integral. Claro, não estou dizendo que é a salvação de todas as coisas, que não é a Arca de Noé do nosso tempo, mas ela tem um posicionamento, uma oposição à leitura fundamentalista da Bíblia e é um posicionamento bastante relevante para o nosso tempo e para o nosso contexto no Brasil. E eu encerro essa nossa reflexão sobre a missão integral com uma frase que é: a vida no Espírito não é compatível com a apatia diante das necessidades do mundo. E, de fato, o homem espiritual discerne todas as coisas, não apenas as espirituais. E uma vida no Espírito é incapaz de ser indiferente diante das mazelas e das necessidades pelas quais o mundo e as pessoas mais vulneráveis passam. Que a gente pense nisso, porque isso não tem a ver com socialismo, isso tem a ver com o cristianismo, e o cristianismo não da igreja, mas o cristianismo de Jesus de Nazaré. Não se esqueçam disso. Tchau, tchau e um abraço.